Como vocês podem ver, eu agora faço parte do clã Fraser de Outlander, porque eu sou uma ruiva cacheada e finalmente estamos melhorando o visual deste perfil. Olá, cremosas! Bem-vindas ao meu canal, eu sou a Gabi Castro, eu sou da página Creme e Castigo, e aqui a gente fala de livros, qualquer tipo de livro, porque leitura é leitura e o importante é a gente incentivar a ler o que a gente gosta. Hoje, eu fiquei muito na dúvida sobre o que a gente falaria no vídeo. Porque existe um tema causando um grande rebuliço nas redes sociais e no mundo em geral, envolvendo a série Bridgerton. E aí você já deve ter imaginado o que eu ia falar, e talvez eu esteja um pouco atrasada para falar sobre isso, porque na verdade isso estourou na semana passada. Mas tudo bem, a gente fala do mesmo jeito. O que é, uma breve contextualização, a série vai mudar o gênero do par romântico da personagem Francesca Bridgerton, e em vez de termos um Michael Sterling, teremos uma Micaela Sterling. Então teremos um romance queer na série. E aí gerou um grande debate sobre manter-se fiel à história original, principalmente trazendo temas que envolviam a história da Francesca, ela querer ter filhos, o luto com o marido e tudo mais, de um lado, e de outro, sobre homofobia e preconceito e a falta de aceitação de um romance queer dentro das mídias. E aí eu fiquei na dúvida se eu falaria diretamente disso, ou se eu faria uma resenha do livro primeiro, seguindo aqui já o que a gente vem produzindo, principalmente porque esse foi o último livro que eu li. Depois de toda a grande revolta, e porque a minha melhor amiga, a Luena, ela gosta muito desse livro, e o Michael é o personagem favorito dela em Bridgerton, inclusive ela tem uma teoria de que trocaram o gênero dele porque ele ia ofuscar todos os Bridgertons, e aí teria que mudar o nome de Bridgerton para Sterling. Depois que eu li eu concordei com ela. Eu quero primeiro falar do livro, quero fazer esta resenha, e no próximo eu falo sobre essa troca, dou minhas opiniões, meus pontos, e aí a gente debate um pouco mais sobre adaptações muito fiéis e até que ponto isso vale ou não. Então vamos lá para uma resenha, uma breve sinopse. Todo mundo conhece os Bridgertons. Importante deixar claro, em primeiro lugar, em nenhum momento a história e qualquer outro romance erótico histórico se propõe a ser fidedigno à história. Ela é inspirada na Londres vitoriana, nos grandes bailes e temporadas e tudo mais, porém é apenas a estética envolvendo. Ela não vai trazer costumes ou ser super fiel, não é essa a proposta. Então não venha com esse papo de porque assim naquela época não seria assim. A gente sabe, todo mundo sabe, e a ideia é essa, não ser igual. É só ter ali os bailes e ser uma coisa cavalheiros. Não precisa ser a mesma coisa super digna. Não é essa a ideia. Então não adianta ir por este caminho. Deixamos esse ponto claro? Deixamos. Então, estamos lá em Londres, 1800 e alguma coisa, inspirado em... Os Bridgerton são uma família muito influente ali da alta sociedade. Eles são nobres, são muitos irmãos, mas são todos absurdamente bonitos, lindos e maravilhosos, extremamente amáveis. Cada livro segue o romance de um deles. O Visconde Anthony Bridgerton é o chefe da família, e neste nós vamos acompanhar o romance da Francesca. Cada irmão tem uma letra do alfabeto, então ela é a sexta irmã, e todo mundo gosta deles. Vamos acompanhar a história da Francesca, que se casou com John Starling. Eu acho que ele era um... Sim, era o conde enfeitiçado. Sim, ele era um conde. E eles são muito apaixonados. Não naquele nível super explosivo de paixão, mas eles se gostam muito. Ela ama muito seu marido, o marido ama muito ela. Eles têm uma vida muito equilibrada, muito na paz do Senhor. Lindo e maravilhoso. E o John tem um primo, com quem ele é muito próximo. Foram criados juntos, basicamente irmãos. O Michael, ele é um grande libertino, porém naquele nível libertino que a gente acha aceitável, que é ele causa ali umas risadinhas, dá uns pegas pra lá e pra cá, mas ele é conhecido como o libertino alegre, se eu não me engano. Sei lá, ele tem um alegre ali na alcunha dele porque ele é muito feliz e todo mundo acha incrível ele. E né, homem. Eu preciso melhorar o meu humor. Só que o Michael tem um grande segredo. No momento em que ele viu a esposa de seu primo, ele se apaixonou perdidamente por ela. E aí você pode pensar, meu Deus, ele se aproximou dela com segundas intenções? Não! Ele se ressente muito disso, ele se sente muito culpado
porque ele ama muito seu primo. E ainda que ele ame muito a Francesca, ele a respeita muito, então ele não quer que ninguém descubra esses sentimentos proibidos dele. Então ele faz de tudo, inclusive alimentar a sua reputação de libertino, para que ninguém desconfie e ele ainda consiga ser próximo dos seus primos. E aí vira este trio com o Michael de vela. Ele é muito acolhido tanto pelo John quanto pela Francesca, mas ele fica ali com aquele sentimento contraditório de estar muito apaixonado por ela. Ela é linda, maravilhosa, super intrigante. Ela não é como as outras garotas. Ai, tem essa frase. Ele fica ali apaixonado, mas ele não nutre qualquer desejo de um dia ocupar o lugar do seu primo. Ele está conformado com a atual situação de que ele vai ficar para sempre solteiro, observando a mulher que ele ama, com o primo que ele ama. Eis que John morre. Do nada. Jovem. Tem lá, ai, tô me sentindo mal, vou deitar um pouquinho. Ela, tá bom, vou lá dar uma volta com o Michael, assim, ó, caminhar na rua. Eles vão caminhar, quando eles voltam, o cara tá morto. Morreu, teve provavelmente um derrame. E aí, em uma frase icônica muito boa, a Francesca Sterling, na tenra idade de 22 anos, se tornou uma das pessoas mais tristes da Terra. Não é exatamente essa frase, a Paris, minha editora, vai colocar aqui como é exatamente ela. Logo depois que o John morre, Francesca descobre que está grávida e a criança, se for um menino, será o herdeiro por direito do condado. E por isso, o Michael, que era o próximo na linha de sucessão, tem que esperar um tempo para ver o que vai nascer. Ai, meu Deus, o que foi horrível, mas o que vai nascer? Se é um menino ou uma menina, então, para saber se ele vai assumir. Nesses primeiros meses, Francesca está lá passando por um luto terrível, mas na expectativa de ver uma criança. Mas aí ela perde o bebê e cai numa depressão terrível. E o Michael se torna o conde. Michael, entretanto, está consumido pelo sentimento de culpa porque ele acha que em algum nível ele desejou que seu primo, que ele amava muito, morresse para que ele ficasse com o condado e com Francesca. Ainda que ele saiba que ele nunca desejou isso. Ele nunca quis ser conde, nunca quis casar com a Francesca. Ele apenas era apaixonado por ela. E por isso ele é mais homem do que muitos heróis de romance por aí. E com essa culpa, o Michael decide deixar que a Francesca toque o condado, assuma a administração das propriedades e do título, enquanto ele foi para a Índia. Ele foi assumir um cargo público e ficar afastado por um tempo. E eu nem lembro qual foi a desculpa dele de tô indo, tchau galera. Ele só foi e ele nem se despediu. Quer dizer, ele e a Francesca tiveram uma briga bem pesada antes da saída. A Francesca ficou até um pouco confusa com o nível de raiva que ele estava sentindo, mas era mais dele do que qualquer outra coisa naquela situação. E aí ele vai e ele passa 4 anos longe. Um dos dois estava escrevendo, mas o outro não estava respondendo. Eu acho que o Michael estava escrevendo pra Francesca, ela não respondia. E aí ele entendeu, ela não tá afim, então vou respeitar. Fico sabendo de notícias pelas nossas mães. Enfim, eles passam 4 anos separados até que a Francesca decide que ela quer ter um bebê. Tá chegando aos 26 anos, jovem, mas né, ela sente que ela precisa ser mãe, ela quer ser mãe, ainda que ela não ache que um dia ela vai amar alguém como ela amou o John. Então ela volta para Londres para a nova temporada de socialização. Se você não sabe o que é uma temporada, é esse momento no verão. A sociedade londrina, em geral, fica nas propriedades fora de Londres. Ela fica nos condados, ducados, viscondados e tudo mais. É ali onde ela passa boa parte do ano, mas ela volta durante temporadas de socialização para grandes bailes, para casamentos, acordos, negócios, essas coisas. Isso é uma temporada. E isso existiu. A Francesca decide voltar para uma temporada para ela encontrar um marido, ainda que de conveniência, para que ela possa ter um bebê. E ela não está nem um pouco interessada em ter uma história de romance, porque, de novo, ela acha que nunca vai amar alguém como amou o John. E na mesma época ali, ó, mentes sincronizadas, tem um neurônio entre os dois, Michael resolve voltar da Índia e assumir o condado. Ele volta, ele e Francesca se encontram novamente, ele percebe que anos separados não amenizaram seus sentimentos, ele continua apaixonadíssimo por ela. Uma parte muito boa desse livro, que eu tenho que admitir, ela não vê o Michael e, tipo, pensa, meu Deus, que homem lindo, que incrível, ele é o amor da minha vida. Ela fica muito feliz porque ele era um grande amigo pra ela. Ela o amava muito, mas como amigo. Então, tê-lo de volta dá essa sensação de que ela está retomando um pouco a vida antiga dela. E isso permite que eles vão se aproximando, ainda que Michael não queira em nenhum momento se casar com ela, porque ele sente que está roubando o lugar de seu primo. E esse não é o objetivo dele. Com essa aproximação dos dois, de tipo, vamos nos ajudar, o Michael vai assumir o condado e ele está sendo pressionado a se casar, e a Francesca quer se casar, então eles meio, vamos nos ajudar um ao outro a encontrar seus pares.
Obviamente que isso nunca dá certo, essa é a armadilha mais antiga do Velho Testamento. E aí eles vão se desenvolver ali um sentimento e envolve muita culpa de Francesca. Quando começar a se apaixonar pelo Michael, ela fica muito angustiada de que ela esteja traindo a memória do John. E o Michael o tempo todo ali sentindo que, meu Deus, tô traindo meu primo. Mas é inevitável. E aí tem todo um plot de aceitação, redenção e de aproximação dos dois. Fim da sinopse. Não foi nem uma sinopse, foi quase um resumo, né? Mas é que eu também pulei uma pá de coisa ali no meio. Vamos às minhas considerações. Mais uma vez, como eu disse no começo desse vídeo, Michael Sterling é um dos melhores protagonistas da Julia Quinn. Ele é muito romântico, mas ele tem um profundo respeito pelo seu par romântico, pela Francesca, que não é tão comum assim encontrar em mocinhos, que é o respeitar o que ela quer. Não é aquela coisa do você vai ficar ao meu lado a qualquer custo. Existe um apelo nessa frase? Existe, não vou mentir. Tem um negocinho ali que você fica... Mas eu não sei vocês, quando o cara fala eu aceito o que você escolher, mesmo que eu não esteja ao seu lado, porque eu só quero que você seja feliz, isso me dá muito mais vontade de dar risadinhas. E o Michael tem disso, principalmente porque, mais uma vez, ele tá muito consumido pela culpa de que o primo dele morreu. E não que ele tenha desejado que o primo morresse, mas em algum nível ele sente que desejou, porque ele amava a esposa do primo. Eu acho que foi inteligente. Inteligente não, foi o mínimo, né? Ele reforçar o tempo todo que ele não queria o condado. E ele não queria casar com a Francesca. Ele gostava dela e ele fazia de tudo para esconder esse sentimento. Ele estava feliz só ao lado dos dois. E ele amava o primo. Reforçar o tempo todo como eles amavam o John foi uma solução boa para não parecer que no fim os dois estavam traindo o cara. Porque, convenhamos, esse plot é muito traiçoeiro. Casar com a falecida de alguém que você gostava. Primo, amigo e tudo mais. Um plot muito arriscado. E eu achei que foi bem desenvolvido. Principalmente porque entre a morte do John e eles terem um relacionamento, se passou bastante tempo. Então, achei aceitável que tivesse esse tempo separado para que, quando eles desenvolvessem um romance, não envolvesse principalmente a culpa entre eles, do tipo, nossa, o cara nem estirou no caixão e a gente já tá se pegando, que coisa horrível. E eles superarem o luto, cada um de um jeito, longe, sem que eles ficassem se apoiando, e aí o amor deles se apoiasse na superação do luto. Que aí não parece uma base firme o suficiente para um relacionamento. Ali vai ser sempre envolvendo o luto do John. Então eles ficarem separados tanto tempo foi aceitável. Porque aí quando eles voltam a ficarem juntos, já deu um tempo de aprender a lidar com aquilo. E ainda assim, eles ficam reforçando o tempo todo como eles sentem falta do John e como eles o amavam. Ele não foi esquecido, mesmo depois de muito tempo. Mas agora eles sabem lidar com aquele sentimento. Então foi um jeito muito bom de construir como se desenvolve esse relacionamento e como o Michael não é um talarico fura-olho de seu primo morto. Foi bom essa parte. E o Michael... Michael fofinho. Pobre Michael. Eu vou admitir que por mais que eu goste de romances históricos, me incomoda profundamente quando o protagonista masculino é descrito como um grande libertino e a gente não vê ele pegando uma mulher além da protagonista. Isso me incomoda muito. Eu queria ver ele ficando com outras mulheres? Nem um pouco, obviamente que não. Tenho muitos ciúmes de relacionamentos anteriores. Mas então, não cria essa fama de que o cara é pegador. Qual é o sentido? Vocês não concordam? Tipo, ai, ele pega muito dele, é o grande terror. O cara não chega perto de nenhuma outra mulher. Ele é o terror em quê, então? O cara ficou 4 anos na Índia. Ele não teve um casinho? O grande libertino Alegre? Durante lá o começo, que o John ainda estava vivo e Francesca. É um dia. O dia que ele morre. Eles estão na sala, John tá ali, eles estão conversando. Francesca quer que ele se case. E ela fica incentivando ele a encontrar alguém. E aí ele, minha senhora, eu sou apaixonado por você, para de falar isso. E aí o John vai deitar e morre. E fica por isso. Você só ouve a reputação dele. Isso é tão vazio de significado, tão forçado, que é pra parecer que ela é diferente de todas as outras garotas. Ele já ficou com muitas, mas ele vai ficar com ela pra sempre porque ela o corrigiu. Não, então coloca o cara sendo um escroto. E aí você vê ele pegando outras mulheres. E uma das amantes vai falar com a protagonista. E ela não é essa coisa rivalidade feminina. A amante fica, senhora, cuidado que ele é um libertino. E ela tinha razão em alertá-la. Enfim, calma, tô me desviando. Eu acho que esse é o único defeito do Michael. Ele ser um libertino e a gente não vê essa libertinagem nele.
De resto, ele é o cara perfeito. Ele tem as melhores frases, ele é um super apoio, dá o tempo que a protagonista precisa, o tempo que ela quer. É super sensual quando eles finalmente ficam juntos. A Francesca tá naquela coisa de não posso me apaixonar por ele, e ele fica ali respeitando o tempo dela, mas ainda, senhora, você pode me odiar, mas você não vai colocar a sua integridade física em risco. Perfeito, perfeito. Era esse o objetivo. Então, o Michael é um personagem incrível. De fato, ele teria ofuscado qualquer outro Bridgertons, que família insossa. Tem um momento que ele conversa com o Colin, e aí ele se relaciona muito com ele. Tipo, ele se identifica com o Colin. E aí eu lembro dele com a Penélope, e aí eu fico tão revoltada. Gente, Penélope merecia tão mais. Penélope é a melhor personagem de Bridgerton. Ela é a minha favorita. E ela merecia tão mais dignidade. Ai, juro. Michael é o melhor personagem. A Francesca. Francesca tinha tudo para ser uma personagem péssima. Mas ela não foi. Eu achei que a Francesca foi uma personagem até bem desenvolvida. Ela, de fato, passou por poucas e boas. Eu gosto muito como ela reforça que ela amou o John, e mesmo depois que ela fica com o Michael, ela não anula esse sentimento. Do tipo, não, o que eu sentia pelo John não foi nada perto do que eu sentia pelo Michael. Tem um breve momento em que ela compara os dois, mas eu não senti que isso anulou a história que ela viveu com o marido anterior, porque se tivesse feito isso, toda a parte do luto, a perda do bebê, e todo o desenvolvimento dela teria ido pro ralo e viraria essa coisa do ela se corrigiu por causa de rola. Gente, não, né? Ela continuar reafirmando como ela ama o John mesmo depois que ela fica com o Michael foi um jeito inteligente de não anular a história dela, nem o luto que ela sofreu. Uma boa personagem. Outro ponto, os questionamentos dela. Eu tenho a impressão que muita gente não gosta que a protagonista questione coisas, que ela só aceite que o cara tá afim dela e aceite todas as merdas que ele faz, desde que eles fiquem juntos e entregando cenas hot. Tenho a impressão de que protagonistas são muito criticadas quando elas não aceitam de cara os avanços do par romântico. Mas, sinceramente, Francesca tinha todos os direitos de ficar se questionando se ela queria realmente o Michael e negando os avanços dele e colocando limites, porque temos que colocar limites. Achei muito válido e ela ficar se questionando o tempo todo do que ela estava sentindo. Aqui eu vou ser um pouco hipócrita e dizer que me cansa um pouco quando fica, ai meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Minha senhora, você já é um adulto funcional. Você entende o que é atração física, pelo menos. Mas ela aqui ficar se questionando, eu tô sentindo isso pelo Michael? Não era sobre o que ela tava sentindo, mas o que ela tava sentindo pelo Michael, que era um amigo dela, que era o primo do marido que ela amava. Então ela fica confusa se ela realmente está desenvolvendo esse tipo de sentimento por um cara que ela sempre viu como amigo. E isso foi muito válido e inteligente. Que aí eu aceitei os questionamentos e a quantidade de vezes que ela ficou, não, mas não é possível. Não posso estar sentindo isso. Tem um grande risco de ser uma coisa cansativa, mas aqui não foi. Então ela foi uma personagem bem razoável. Sobre o romance entre os dois, achei que seguiu num ritmo bem aceitável, bem satisfatório, porque mais uma vez o tempo que eles passaram separados ficou confortável quando eles se relacionaram. Não deu aquela sensação de que ela estava traindo seu marido morto, nem que em algum momento antes ela tinha desenvolvido sentimentos pelo Michael enquanto estava com o John. Isso é o mais importante. Ela não ter sentimentos pelo Michael enquanto estava com seu marido. Porque ali eu sentiria que rolou uma traiçãozinha, que ficou esquisito. Não, ela sempre gostou do John e só do John. E por isso quando ela se apaixona pelo Michael, ela fica, mas é o Michael, ele é meu amigo. Aí tem também uns momentos em que ele fala tipo, você me pedia para contar meus casos. Então você era uma garota curiosa, ou coisa assim. Ali mostra que existia em algum nível uma atração ali, uma curiosidade entre os dois. Mas no nível aceitável. Eu achei que não ficou aquela sensação de eles sempre tiveram um caso que eles não assumiam. E isso já fala muito da série. Mas não vou entrar nesse assunto, ele vem para outro vídeo. Esse foi o relacionamento dos dois. Sobre o romance histórico. Reforço mais uma vez que ele não tem a intenção de ser fidedigno, de ser uma coisa histórica real. Tem coisas que são do mundo moderno. Alguns tipos de dinâmicas, relacionamentos, coisas assim. Acontece que às vezes eu acho que não precisaria ser um romance histórico, que não teria feito a diferença nenhuma. E eu acho que essa é uma parte um pouco ruim de alguns romances históricos, que se tivesse sido um romance contemporâneo, daria na mesma. A parte bonita do romance histórico é a estética dele e o tipo de dinâmica envolvendo ali, o tipo de socialização dos bailes, chás e tudo mais. É tão pouco explorada essa parte. Eles vão num baile aqui, ali, vão lá, não sei
aonde, vai de carruagem. Mas se tivesse adaptado para um romance contemporâneo, teria dado na absoluta mesma. Eu gosto do romance histórico que traz as características de um romance histórico, que são tipo bailes principalmente, chazinhos da tarde, vamos fazer um passeio de carruagem, sabe? Ali tinha pouco disso e senti falta de mais parte dessa coisa vitoriana. E o universo não me agradou tanto. Agora, eu não gosto da Julia Quinn. Eu acho ela uma escritora ruim e dou meus pontos. Julia Quinn tem uma mania irritante de, por exemplo, ela está focando, o narrador está focado em um personagem, de repente ele muda o foco para outro e você sabe o que o outro está pensando. Do absoluto nada. E do absoluto nada ela volta pro personagem original e continua ali seguindo os pensamentos dele. E isso é péssimo. Primeiro, é um erro bem amador de escritor. Tipo, a bicha já é experiente. Um editor já poderia ter falado, então, minha senhora, não é assim. Ah, mas é estilo dela. Não, isso é um erro bem amador de escritor, porque não cria essa expectativa no leitor do que está acontecendo com outro personagem. Ela entrega o que está acontecendo com outro personagem. Uma vez, um professor de literatura me disse que o bonito da literatura não é o que está escrito, mas o que não está escrito. Então, enquanto você acompanha o que um personagem está pensando, ou agindo, sentindo e tudo mais, a expectativa é que você sinta tanto a ansiedade que ele está sentindo, quanto ao que a outra pessoa está recebendo dele. Só que ela entrega isso, do nada. Você tá ali na expectativa de, nossa, será que ela tá gostando? Será que ela não tá? Será que ela tá desenvolvendo sentimentos? Aí ela entrega. Aí você fica... Aí, antes de você conseguir fazer essa troca de expectativa de, meu Deus, como ele tá recebendo isso, ela volta pra ele. E aí você sabe o que ele tá recebendo. Isso estraga a experiência de você se conectar com um personagem narrador, ou foco narrativo. E é muito ruim, porque quebra o seu fluxo de pensamento. Você tá ali seguindo uma coisa, de repente você muda muito bruscamente do seu foco, e você fica até um pouco confuso de onde veio isso, e aí volta. E você continua confuso. Eu acho isso muito ruim de experiência de leitura. Isso estraga o quanto você tá conectado com os sentimentos dos personagens. Porque você vê coisas que você não podia ver. Você não precisava ver. Ou você devia só imaginar. É um pouco ofensivo para a inteligência do leitor. E outros pontos. Ela se apega a uns detalhes muito irritantes. E ela repete isso excessivamente. A quantidade de vezes que a Francisca reforça que ela estava no meio luto usando lilás e cinza é exaustivo e desnecessário. Eu já entendi que você não tá mais no luto, você tá no meio luto e tá pensando em sair. Não precisa repetir isso 5 vezes no mesmo capítulo. E as pessoas reparam, tipo, meu Deus, ela está de lilás, ela vai sair, ela sai agora de azul. Não precisa. Foca em outros detalhes. É por isso que eu não curto tanto a Julia Quinn. Eu acho que ela comete uns erros um pouco amadores de escritor, que já não tem lugar para uma autora já tão conceituada e com tantos livros lançados. Tá faltando o editor falar pra ela, então, amiga, vamos melhorar isso aqui? Eu li outros livros dela, eu já li 5 livros dela e todos os livros tinham essas falhas. Inclusive, todos os livros tinham algum momento que era uma cena muito louca, muito nonsense, que uma coisa assim quase esquizofrênica do que estava acontecendo. Ou então, uma cena em que tudo se resolve do nada e fica tudo bem. E aí você fica, meu Deus, estava subindo ali, a crista da onda para um grande clímax, uma grande resolução e resolve. E acaba o livro. Eu acho que ela não sabe resolver questões. E eu senti isso no Conde Enfeitiçado, em que vai crescendo toda aquela coisa, aquela tensão entre os dois. E aí eles vão se relacionar, eles vão discutir, vamos nos casar. Aí eles visitam o cemitério, pedem perdão, aceitação do John. E é isso. Seguimos. Ainda aqui eu vou de novo um pouco mais hipócrita. O epílogo. Geralmente é para mostrar, anos depois os dois estavam juntos com muitos filhos e Francesca realizou seu sonho de ser mãe. Não foi isso que aconteceu. O epílogo foi uma carta da mãe do John pro Michael. Esse é um bom jeito de resolver uma questão que eles tinham medo, que é como a sociedade vai aceitar o nosso relacionamento. E vir da mãe do falecido foi muito boa, principalmente porque ela dá a bênção dela e principalmente ela agradece o Michael por deixar o seu filho amar a Francesca. E essa frase foi assim, pegou ali no sentimento. Nossa. Isso foi inteligente. Isso eu gostei bastante. Não precisou mostrar anos depois pra indicar que eles estavam felizes e todo mundo aceitou. Não, vir da mãe dele
do John é o máximo de aceitação que eles precisavam. Qualquer pessoa poderia criticar, mas a mãe do falecido ter aceitado foi a resolução perfeita. E ela entender o sacrifício que o Michael fez. Sacrifício assim, né? O quanto ele estava se esforçando para que o John e a Francesca continuassem felizes e que os sentimentos dele não atrapalhassem nem a relação dele com a Francesca, nem com a do John e nem do John com a Francesca. Ela ter reconhecido isso validou tudo que ele passou ali. E eu achei isso muito bonitinho. Então eu gostei muito dessa resolução. Aos 45 dos acréscimos, o final foi ótimo. Resumo de tudo. Foi o melhor livro? Foi. Mas isso não é dizer muito. Eu acho que eu gosto muito mais da Lisa Clay Paz e da Sarah MacLean. A Sarah MacLean é a minha favorita. 9 Regras a Ignorar é o meu livro de romance histórico favorito, porque ele tem aquela coisa do o libertino que você vê fazendo libertinagens e... Nossa, o Gabriel é o cara. Enfim, Julia Quinn não é pra mim. Eu não gosto da forma como ela escreve, do jeito que ela escreve. Mas eu gosto do Conde Enfeitiçado, porque eu acho que ela pegou um plot muito traiçoeiro e trabalhou bem ali. Teve suas falhas, mas ela conseguiu trabalhar de uma forma que ficasse natural, orgânico e não parecesse uma grande história de traição. Fluiu bem ali. Gosto muito do Michael. Achei que foi um par romântico belíssimo, com questões muito válidas, que ele soube lidar da melhor forma possível e tornaram ele um personagem ainda mais apaixonante. Eu gostei muito da Francesca, achei que ela foi um personagem que sofreu bastante, mas ela foi muito sensata, muito racional, forte, resiliente, então ela teve umas questões bem bacanas. Gostei muito do romance dos dois, do ritmo que ele seguiu, do tempo que eles levaram separados e depois para se aproximarem e se apaixonarem, como eles se apaixonaram, como que eles resistiram muito, e eu gostei como no fim eles ficaram juntos. E eu gostei até que no final a questão do ela ter um filho ou não surge nesse livro. Não virou uma questão de ela só tá com o Michael porque ela queria ter um filho. Não, no fim é ela reencontrando o amor e se permitindo amar de novo. Então, achei bonitinho. E depois eu fiquei sabendo que o filho chama John. Eu fiquei, fofo. Gostei muito do romance, de fato. Tive vários pontos contra, mas foi bonitinho. Então, é uma história boa. E é isso. Com isso eu concluo a resenha. Num próximo vídeo, eu vou trazer os meus pontos sobre essa adaptação da série, o que eu acho que faz sentido ou não, quais são meus pontos a favor ou contra, uma opinião sincera do que acho que acontece. Curtam este vídeo, comentem o que vocês acharam do Conde, se vocês não sentiram falta do Michael, se vocês gostam ou não, mais recomendações de romances históricos, que nunca é demais, eu amo muito esse gênero. Sigam o canal e compartilhem com os amigos pra gente continuar trazendo mais resenhas aqui. Um beijo cremosos e até o próximo vídeo.